Sabe aquela situação que aparece em nossa vida e a gente fica na dúvida se vai, se não vai, se pega, se não pega, se entra, se não entra, se isso de fato é uma oportunidade ou é uma cilada? Nesse vídeo eu quero te mostrar um framework simples que vai te ajudar a tomar melhores decisões diante das situações que aparecerem na sua vida, para você saber se você deve ou não fazer aquilo que você está pensando. Alguns anos atrás eu fiz um processo de mentoria com um cara do marketing que era muito em alta na época, lá em 2016, 2017, um cara chamado Conrado Adolfo. Talvez você conheça, talvez não. Conrado atualmente deu uma sumida, não vejo muita coisa mais sobre ele, mas na época ele estava muito em alta. E eu lembro que ele trouxe uma explicação diante de um contexto, de uma conversa que a gente estava tendo lá na roda, que é em relação às diferenças que existem entre oportunidade e oportunismo. E ele trouxe uma metáfora, dando o exemplo de uma peça de quebra-cabeça que você precisa para montar o seu quebra-cabeça. Que é mais ou menos assim, você tem um quebra-cabeça para ser montado. Digamos que essa imagem desse quebra-cabeça é o seu sonho, aquele objetivo grande que você tem, que você quer realizar. Primeiro de tudo, antes de tudo, você tem que ter clareza, né? Qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, o que você está querendo realizar. Porque senão você fica pegando peças aleatórias, e aí que vai vir essa diferença. Então, digamos que a minha imagem de quebra-cabeça, aquilo que eu estou buscando montar, é uma imagem de uma praia. E o que a gente tem numa imagem de uma praia? A gente tem céu, mar, areia, algumas árvores talvez, alguns coqueiros, sol, algumas coisas assim, num pensamento mais simples de uma praia, digamos, né? Porque você pode viajar dentro disso e criar várias coisas, mas no normal da coisa. E aí, se eu tenho a imagem de uma praia para montar nesse quebra-cabeça, eu tenho que ver quais peças que eu já tenho e quais peças eu ainda não tenho, que eu preciso adquirir. E esse quebra-cabeça vem com uma caixa com 10 mil peças. E algumas delas eu tenho lá, um quebra-cabeça gigante. Algumas eu não tenho dentro dessa caixa, eu tenho que ir atrás dessas peças em outros lugares. Essas peças vão estar em uma conversa com alguém, essas peças vão estar num curso que eu faço, essas peças vão estar num projeto que eu participo. Em diversas situações na vida, essas peças podem estar presentes. E eu não sei, eu vou ter que ir atrás dessas peças. Mas para isso eu tenho que saber quais são as peças que eu quero. Quais são as peças que fazem sentido para esse quebra-cabeça. Então, eu estou montando meu quebra-cabeça de praia e eu sei que as cores dessas peças que giram nele é basicamente o azul, alguns tipos de azul, o verde, o amarelo por conta do sol, um tom de areia ali por conta da areia, essas cores mais relativas à praia. Só que aí aparece uma situação, podemos chamar assim, que eu olho aquilo como uma oportunidade. Alguém me chama para fazer algum trabalho, para fazer algum evento, para fazer alguma coisa. E eu vou receber por aquilo e tudo mais, aí aparece, pô, isso aqui é legal, uma oportunidade. Só que quando eu vou olhar essa oportunidade, eu vejo que as peças que estão lá são peças de cor roxa, de cor marrom, de cor preta, de cor que não faz muito sentido para as peças que eu estou buscando para o meu quebra-cabeça. Se eu vou lá e vou aproveitar essa oportunidade, eu vou receber algumas peças. E essas peças são de cores que não fazem sentido para o meu quebra-cabeça. Então elas, na verdade, não estarão me ajudando a chegar no meu objetivo, que é montar esse quebra-cabeça da praia. Entende? Logo, se eu considerar isso aqui não é uma oportunidade, e sim um oportunismo. É uma situação oportuna para aquilo ali, mas que não vai me ajudar naquilo que de fato eu estou querendo resolver, que eu estou buscando. Tudo isso começa com uma definição, com uma clareza daquilo que você está buscando, ok? E depois você entender quais são as peças que você precisa, quais fazem sentido para o seu quebra-cabeça e quais não fazem sentido para o seu quebra-cabeça. E quando ele trouxe essa metáfora, eu guardei isso até hoje, né? Já tem quase 10 anos dessa conversa, e eu levo isso para a minha vida. E no meio desse imbróglio, desse caminho, né? Desses estudos que eu venho fazendo sobre desenvolvimento pessoal, eu conheci uma outra forma de pensar sobre isso, que é um framework que eu também gosto de trazer quando eu estou diante de situações que eu preciso tomar decisões para ver se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, o que eu faço, se eu pego, se eu não pego aquilo ali. O primeiro pensamento é: isso está de acordo com o quebra-cabeça que eu quero montar? Esse é o meu aprendizado lá com o Conrado há alguns anos atrás.
Entendi que está de acordo? Eu vou analisar esse framework. O que é esse framework? Ele começa com uma palavra em inglês, porque eu aprendi com um cara em inglês, se não me engano eu aprendi com ele, com o Brandon Bouchard também, que eu falo dele em outros vídeos aqui no canal. Tem muita coisa dele que eu trouxe para minha vida, porque durante um período, 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu estudei muita coisa dele, fiz cursos e etc. Então muita coisa eu trouxe. Então esse framework ele começa com a palavra terms, que se for traduzir é termos, certo? Então é a letra T, a letra E, a letra R, M e S. São 5 letras, terms. Cada uma dessas letras vai significar uma coisa. Então é como se fosse um acróstico, se não me engano, né? É o nome que fala. A letra T significa tempo. A letra E significa energia. A letra R significa recursos. A letra M significa dinheiro, de money. E a letra S significa sanidade. E eu vou te explicar o que vai ser cada uma dessas coisas. Então, terms é igual retorno sobre o investimento, quanto eu vou receber como retorno daquele investimento, valores futuros, desenvolvimento pessoal e estilo de vida. Então esse é o framework. A palavra terms igual ROI, valores futuros, desenvolvimento pessoal e estilo de vida. Eu vou te explicar cada um desses aqui. Não é confuso, é algo bem simples, pode ficar tranquilo. Vamos separar. Primeiro a gente pega a palavra terms. O T significa tempo. Então qual a pergunta que você vai se fazer? É, quanto tempo eu preciso de investir para ter o retorno dessa situação, desse trabalho, desse contexto, aquilo que você está enxergando ali como uma oportunidade e você não sabe de fato se é uma oportunidade ou se é um oportunismo, certo? Então qual o tempo investido nisso aqui? É algo que eu vou fazer com um dia? É algo que vai me demorar 1 ano para fazer? São 10 anos de investimento para eu ver algum retorno? Quanto é esse tempo, certo? Segundo, energia. Quanto de energia eu preciso de investir nisso aqui? É algo que eu tenho que fazer uma vez na semana? É algo que eu tenho que fazer todos os dias? É algo que eu vou ter que botar uma energia intensa que vai me sugar de uma certa maneira por um período curto de tempo, mas que depois vai ficar tranquilo? Então tem que entender isso. Quanto de energia eu preciso de colocar nesse projeto? Terceiro, recursos. Quanto dos meus recursos eu vou precisar para colocar nisso? E recursos você entende como coisas aí da sua vida. Eu vou ter que colocar algum recurso financeiro, eu vou ter que colocar o meu carro na jogada, eu vou ter que colocar uma casa que eu tenho na jogada. O que é de recurso que eu vou precisar de investir nesse projeto? O quarto, dinheiro, que aí é óbvio, né? O quanto de dinheiro eu vou ter que investir, alguns projetos, algumas oportunidades ou oportunismo, pode ser que você não tenha que investir nada. Algumas você vai ter que investir alguma coisa, então você vai ter que calcular isso. E o quinto é, o quanto da minha sanidade mental isso vai precisar. Porque às vezes a gente está diante de uma situação, de um projeto, que você já sabe que vai te custar muito da sanidade mental, que vai ocupar muito a sua mente, seja por conta do ambiente que você vai se envolver, pelas pessoas que vão estar lá, ou por conta da natureza do próprio projeto mesmo. Algumas coisas vão exigir mais da sanidade mental do que outras. Então você vai colocar isso no papel e aí você vai ter que meio que fazer uma balança onde você vai pesar. Essas coisas que estão aqui na parte do terms, elas devem ser menor do que as coisas que vão estar do outro lado. Quais são as coisas do outro lado? A primeira delas, retorno sobre o investimento. Então, se eu vou entrar num projeto que o meu investimento ele é baixo, mas o meu retorno pode ser alto, opa, vale a pena, entende? Então aí você já tem que pesar isso aí. Quanto eu vou ter de retorno sobre esse investimento? Segunda coisa, valores futuros. Quais são os valores futuros gerados que essa ideia pode ocasionar, trazer para a minha vida? Aqui você vai pensar o seguinte, o que é importante para você e quais as coisas que você entrando nesse projeto, fazendo aquilo que você está na dúvida aí, vai trazer para você no futuro, em relação a reconhecimento, as buscas que você tem na sua vida, a pessoas que você vai conhecer. Às vezes certas coisas não têm um retorno financeiro muito bom, mas por outro lado te leva para um ambiente onde você vai conhecer outras pessoas, que vai te trazer novas oportunidades depois. Então você vai ter que entender quais são as peças que você precisa para o seu quebra-cabeça e ver quais são os valores futuros que são importantes para você e que você queira trazer, que vai fazer sentido para o seu projeto de vida. Terceira coisa é o desenvolvimento pessoal, e a pergunta que você vai fazer é: se eu entrar nesse projeto, se eu for fazer isso que eu estou na dúvida aqui, o quanto isso vai me desenvolver quanto pessoa? O quanto isso vai me tornar uma pessoa melhor e vai ter algum impacto na minha vida? Porque às vezes
você não vai ter um retorno financeiro grande do projeto. Às vezes não vão ter muitos valores futuros, mas aquele projeto vai te desenvolver, vai te capacitar e te tornar uma pessoa melhor. E aí pode ser no âmbito pessoal mesmo, quanto no profissional. Às vezes, eu vou te dar um exemplo aqui que eu me lembrei. Quando eu acabei de me formar em fisioterapia, 1 para 2 anos, assim, que é tudo muito difícil, não consegui, demorei para conseguir um primeiro emprego, estava conseguindo algumas coisas, mas nada significativo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que era um dos hospitais referência do Brasil na época, em se tratando de fisioterapia respiratória, que é o ramo que eu comecei a trabalhar. E tinha um estágio lá. Era um estágio, não era uma oportunidade de eu trabalhar e receber um salário, não, era simplesmente um estágio onde eu ia 3 vezes na semana para acompanhar os atendimentos ali. E eu não recebia nada, só tinha o café da manhã e o almoço. Então, eu tinha que meu gasto eu morava no Rio na época, eu ia do Rio para Niterói e voltar e aquilo mais. Só que eu aceitei isso porque isso me trouxe uma maior capacidade, uma maior habilidade em trabalhar com aquela área, porque eu não tinha uma responsabilidade ali, porque eu estava simplesmente acompanhando outros profissionais muito mais experientes, muito mais capacitados, os melhores do Brasil, mas isso me trouxe muito aprendizado, que quando aquela situação acabou e eu fui trabalhar no hospital de verdade como contratado, eu tinha muito mais base, tinha muito mais conhecimento, experiência. Então aquela situação não me trouxe um retorno financeiro, mas me trouxe aprendizado, o que para mim foi significativo naquele momento. E a quarta coisa do outro lado aqui do Terms é em relação ao estilo de vida. É você se perguntar, eu fazer isso, eu entrar nesse projeto, aceitar esse tipo de situação, vai mudar significativamente o meu estilo de vida? Isso aqui vai ser bom para o estilo de vida de forma geral, para a minha saúde, para o ambiente que eu vivo, né, para as coisas que eu faço? Porque às vezes você vai entrar num projeto que ao invés de melhorar o seu estilo de vida, ele vai te piorar, porque ele vai te consumir muito tempo. Às vezes hoje você faz exercício e se você aceitar isso, você não vai ter tempo para fazer exercício. E várias coisas que podem acontecer. A sua alimentação vai mudar, então você tem que pensar. O que isso vai impactar de forma significativa no meu estilo de vida? É positivo ou negativo? Então você vai colocar todas essas coisas, né? O terms de um lado e essas coisas do outro. Então, quando você avaliar essas coisas do lado direito, elas têm que ser maior do que o terms. Então, o terms ele tem que ser menor do que essas coisas de ROI, de desenvolvimento pessoal, de estilo de vida, de valores futuros, para aquilo fazer sentido para você. Então, antes de tudo, entender quais são as peças que eu preciso para o meu quebra-cabeça. Essa situação, esse contexto, tem as peças que eu preciso? Ou são peças completamente diferentes que só vai me fazer perder tempo? Porque se você precisa de uma peça azul e ali só tem peça roxa, pô, não vai funcionar para aquilo que você está montando. Ah, vale a pena ficar com essa peça roxa? Ah, vale, e de repente eu posso trocar ela lá na frente. Aí você vai ter que avaliar. Então, entender se faz sentido ou não, primeiro, quais são as peças que você precisa e depois trazer para o framework. Terms, tempo, energia, recursos, dinheiro e sanidade deve ser menor do que retorno sobre o investimento, valores futuros, desenvolvimento pessoal, mudança no estilo de vida. Se você conseguir entender isso, colocar no papel, você vai ter a resposta que você precisa para saber se você deve dar ou não aquele passo. Bom, se você está aqui até agora, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, deixa um like aí no vídeo, compartilhe com outras pessoas que você entender que tem interesse nesse tipo de assunto. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.